Este processo de consulta, eu por acaso estava a dizer aos meus amigos do Anamola quando estavam a convidar para isso, eu disse, não tem sentido, isto é uma brincadeira, até as próprias perguntas, os próprios temas daquela coisa estão deliberadamente mal formulados. Nessa área mesmo das questões económicas, eu tenho que fazer uma ginástica para ver como é que eu arrumo as minhas respostas para dar comentário àquilo, porque está deliberadamente mal formulado. É um exercício fútil, aquele da comissão. Eu chamo aquele para mim é a consulta paralela. Esta é que é a verdadeira consulta. Aquela é que é a consulta paralela. Portanto, está deliberadamente mal formulado. Para além de toda a orgânica, quando estavam a fazer isso, eu disse, não precisam de ir à Assembleia da República. É uma aberração dizer que estamos a legalizar um debate. Você legaliza um debate, é preciso ir pedir lei para fazer um debate, para fazer uma discussão destas. Se a Constituição já nos dá a liberdade de nós sentarmos numa sala destas e discutir, como é que nós vamos à Assembleia? Era para poder trancar o processo, e trancar o processo com coisas mal formuladas, deliberadamente mal formuladas, precisamente para nos desorientar. É por isso que a minha filosofia, no meio disto tudo, porque os meus colegas da Anamola, os meus amigos da Anamola estavam a dizer, temos que responder às questões da COTE, aquela COTE que formulou mal, deliberadamente essas coisas, temos que tentar responder a eles. Eu disse, eu vou tentar responder a eles, mas eu, como não sou membro do partido, não vou seguir muito a disciplina partidária, vou responder um pouco a essas questões, mas também vou colocar as minhas questões, que não estão lá na COTE, porque a COTE não os quis colocar, como esta questão da Constituição, realmente de produzir uma Constituição. E depois criaram um calendário que realmente não vai dar para tratar os problemas com profundidade, nem criaram estruturas para dar para fazer isso. Eu gostava de fazer estes comentários em público para que a história seja conhecida, que não é a primeira vez que tentamos. Agora, qual é o mérito do Anamola? O mérito do Anamola é realmente fazer aquela consulta que deve ser feita e não aquela paralela. Questões económicas, 2 ou 3 que eu queria mencionar aqui. Portanto, depois de fazer essa introdução para explicar um pouco às pessoas aqui, porque podem dizer, mas parece que não estão coordenados. O Dr. Tonela diz que ele vai falar, mas depois ele não fala, e depois como é que é? É por estas razões. Eu vou entregar esse caderno aos meus colegas do Anamola. Esse caderno que nós fizemos para o presidente da Câmara nessa altura e para o presidente News, que tem um calendário específico, com datas e tudo, e processos, o método de como é que se podia fazer essa consulta. Eu vou entregar esse caderno aos nossos colegas do Anamola. Vou tratar uma questão que as pessoas sabem que eu sou muito adepto a ela, e porque eu acho que é extremamente importante. A questão da reforma do sistema fiscal. Não é só a reforma do sistema fiscal, em termos de olhar para a lei, ver qual é a alíquota dos impostos, se é 20%, se é 30%, não é isso de que eu estou a tratar, quando eu falo do sistema fiscal. Eu estou a falar de uma coisa que é extremamente mais profunda. Eu estou a falar de uma coisa que não é só fiscal, é econômica no seu conjunto e tem uma dimensão fiscal, que é a devolução do poder econômico para as comunidades e devolução do poder econômico para os órgãos de governação local. Basicamente, escrevemos isso no manifesto, é isto. 2 coisas. Nós temos empresas neste país que produzem lá, exploram lá, não sei o que, mas nem têm sede fiscal lá, nem pagam imposto lá, pagam imposto aqui em Maputo. Tem sede fiscal em Maputo, mas trabalham lá nas províncias, nos distritos, não sei o que. É preciso garantir primeiro que essas entidades sejam registradas, tenham só sede fiscal lá e paguem os impostos lá. Por quê? Porque vem a segunda dimensão, que é a mais profunda e mais importante. É que na minha concepção, o sistema tem que ser profundamente reorganizado de tal maneira que os governos provinciais, pelo menos ao nível dos governos provinciais, ainda vamos ver ao nível do distrito, mas pelo menos ao nível dos governos provinciais que existe capacidade, tenham a possibilidade de reter uma percentagem, coletem lá, o tribunal, a autoridade tributária se organize lá, coletem lá
e os governos provinciais tenham o poder de reter uma boa parte dessa receita que é coletada às entidades que operam na sua jurisdição. E haver uma norma que diz quanto desse valor que é coletado na administração daquela província, por exemplo, fica lá com o governo provincial. Qual é a percentagem que fica com o governo provincial? E qual é a percentagem que é transferida para o governo central?